Desvendando o Código, ano 4. Eu tô aqui na Colômbia, em Bogotá, para poder fazer a edição especial dos vlogs iniciais desse ano, conversando com artistas aqui da cidade e saber o que eles pensam sobre dança, como eles têm produzido dança e como eles relacionam a dança com o país deles. Então aqui agora eu tenho comigo a bailarina e coreógrafa Natália Redes, que é com quem eu vim à Colômbia a primeira vez. A Natália morou em Belo Horizonte um tempo, através de uma bolsa de estudos que ela teve, e ela vai contar depois sobre isso. E a gente acabou se conhecendo lá, montamos um trabalho e viemos dançar aqui. Mas o assunto do vlog de hoje é sobre o processo artístico dela, o que ela tem feito aqui na Colômbia e como que ela produz dança. Então, Natália, você prefere falar em português ou em espanhol? Eu vou tentar falar em português, mas o meu português está um pouco ruim. Então, aí, se eu enrolo muito, eu vou falar em espanhol. Ah, primeiramente, muito obrigada, viu, querida? Obrigada a Bom te ver de você. novo, ficar perto de você de novo. Obrigada, E amiga. obrigada por conversar com a gente aqui no vlog, tá? Tudo bem. A ideia é que você se apresente, quem é você, o que você faz e que você conte sobre o seu processo artístico mesmo, a sua história na dança, o que você tem feito ultimamente, como que você pensa a dança. Ultimamente, nossa. Se apresenta primeiro, vai. Tá, então, eu sou Natália Reis, eu tenho 35 anos, estou morando na Colômbia há 6 anos. Eu estudei no México, eu fiz lá, como fala, um vestibular de dança. E fiquei morando lá quase 9 anos. Depois de lá, eu estudei lá, fiquei dançando lá profissionalmente. E dali eu ganhei umas bolsas do governo do México e da Colômbia para ir para o Brasil. Eu fui para lá empolgada para fazer residência como Grupo Corpo. Cheguei lá e me dei conta da monte de dança que fazem lá no Brasil, né? Encantada, né? E aí fiquei lá 2 anos. Lá eu tive a oportunidade mesmo chegando com o Grupo Corpo. Eu estava fazendo uma residência com eles, mas eles ficam rolando a maioria do tempo fora do Brasil, né? Eles não ficam lá. Então, a maioria do tempo eu estava sem grupo, né? Sem companhia, sem treinamento, sozinha, né? Aí, então, foi quando eu virei os meus olhos para as minhas inquietudes, né? O meu gosto pela dança, por onde que ele ia caminhando, né? E o meu treinamento, a minha pesquisa de movimento surgiu dessa experiência mesma de ficar sozinha. Aí, dessa primeira experiência que tive lá no Brasil da solidão, aí eu fiz um solo, o meu primeiro solo, durava aquele solo uns 10 minutos. Eu fiquei criando ele quase um ano de muita solidão, de muita pesquisa, de muita consistência, né? E na estreia foi muita surpresa, porque eu fiz ele com muito amor, e a percepção do público foi bem diferente do que eu aguardava, né? Aí foi um pouco frustrante, mas mas bom, agora eu vejo ele lá. Que era aquele da noiva? Aquele. Agora eu vejo ele e eu fico muito contenta desse processo e acho ele muito lindo, mas naquele momento eu apresentei ele lá na estreia num festivais que fazia a Escola do Corpo. Apresentei ele 2 vezes, e depois eu veio aqui junto com a minha parceira, a Pri, com que eu também fiz a gente fez um trabalho de dueto, de duo. E a gente veio apresentar essas 2 peças.
Então, ali eu apresentei o solo mais 2 vezes e pronto, acabou. Então, ali eu, bom, cheguei na Colômbia e eu estava aqui de férias e também por um compromisso que eu tinha com o governo da Colômbia por uma bolsa que eu tinha ganhado da Colômbia para ir para o Brasil e eu tinha que fazer um pagamento dessa bolsa dando aulas. Prestar conta. Isso. Antes de eu retornar para o México, que era onde eu estava morando. Mas nesse momento que eu vim para cá, eu me dei conta de um monte de coisas que estão acontecendo no terreno da dança que eu não conhecia, que não estavam acontecendo no tempo que eu tinha ido embora daqui. E aí eu gostei muito. Era bem diferente das coisas que eu fazia no México. Bem diferente. O que eu gostei muito é que eu sempre gostei da história, pesquisar pela história, a situação da sociedade. O meu pai empolgou muito isso na minha educação, a reflexão pela situação do contexto da vida da gente, né, da América Latina. E aí eu achei que a dança que estava sendo feita na Colômbia estava muito interessada não somente em apresentar desenvolvimento de corpo, com uma habilidade, com uma beleza, boa técnica. isso, mas também com uma reflexão muito profunda da sociedade, né? Aí eu gostei muito porque eu comecei a conhecer o meu país, a história do meu país, pelo menos desse tempo que eu não esteve aqui presente, pelo meio da dança. Então aí eu pensei, até que eu tomei a decisão de ficar aqui na Colômbia. Então eu fiquei aqui desde 2010 até agora. Isso, mais ou menos. E aí você, a partir do momento que você decide ficar na Colômbia, você começa também a desenvolver o seu trabalho com o grupo Dawson, né? Aí... Que tem a ver com esses trabalhos políticos, é isso? Eu acho, bom, quando eu cheguei na Colômbia, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi que a minha formação no México, eu me formei o meu título, como falam, de graduação, dançarina de dança contemporânea. Só que quando eu fui para o Brasil e depois quando eu estive aqui na Colômbia, eu me dei conta que a minha formação foi mais em dança moderna, né? Que a história, o forte da história da dança no México, da tradição da dança no México, e que foi a tradição que formou por muito tempo as grandes escolas de dança lá no México, tem o legado da dança moderna. De José Limón, Isso, principalmente, imagino, né? Isso. Porque tá muito ligado, vai muito da mão com a história da Revolução Mexicana. Então, quando a Revolução Mexicana ganhou da mão dos artistas. E quando ganhou a Revolução, então, os artistas conseguiram ter escolas oficiais de arte, e essas escolas ficaram por muito tempo tendo essa força daquela história, daquela época, né, como o seu símbolo mais forte, né? Só que o tempo passa e outras pessoas começam a fazer outras coisas, e isso vai quedando, né, como parte da história. Aí eu me formei muito nessa técnica, e eu achava que era dança contemporânea. Mesmo assim, tem pesquisadores da dança que eles não dividem a dança moderna e da dança contemporânea. Eles falam de um só período da dança aqui. No início do século até agora é dança contemporânea para eles. Nos Estados Unidos é assim ainda, né? É mesmo. Então, bom, mas então quando eu cheguei aqui, eu queria
me descolar daquela aprendizagem, fazer coisas novas. Só que não tinha muita gente que conhecesse muito essa linguagem, né? Então me pegaram de muitas escolas profissionais de dança para dar essa técnica. Aí então foi difícil para mim porque o espaço de pesquisa de movimento é muito o espaço da aula, né? Aí então eu fiquei com uma vontade ainda de fazer coisas que eu não tinha conseguido fazer com outros diretores. Então eu falei, eu vou fazer o meu grupo, eu vou fazer as minhas coisas. E aí eu comecei com parceiro que hoje mora na Barcelona, Eduardo Eduardo Tamayo. Tamayo. Isso. Ele fazia aulas comigo numa escola que não era profissional, era uma escola amateur. E aí eu vi ele com muito talento e falei com ele, vamos fazer alguma coisa. Tá, e a gente começou a pesquisar e depois outros mais se somaram. Aí a gente pôs para o nome da companhia é Dawson. Porque aí eu me dei conta que sozinha eu não conseguia fazer nada, que eu precisava pelo menos de ter um parceiro mais para fazer coisas, né? E uma equipe é pelo menos duas pessoas, né? Não uma sozinha. E aí, então, se somaram mais pessoas, e aí o começo do espaço que é o meu sonho agora, né? Que é um espaço onde eu convido a gente para ser um espaço de treino, de pesquisa, de reflexão e de criação. A pessoa que chega na Dawson, queremos que seja a pessoa que tenha vontade de compartilhar, né? Não somente que tenha vontade de se oferecer para que ponham fazer coisas, né? Não. Eu acho que a pessoa que chega lá no Dosmo, o ideal é que chegue, eu quero fazer isso, eu proponho isso, não propositivamente. E tem sido difícil, não tem dinheiro para pagar o pessoal, tem somente vontade de fazer coisas grandes, né, e belas. Que já é muito, né? É muito, mas a realidade numa cidade como Bogotá é que o povo tem que fazer muita coisa para viver, né? Então, o tempo é às vezes limitado e eu estou na briga com isso. Eu acho que até agora, depois de 5 anos, já tenho uma equipe de gente, somos 4 pessoas que estamos aí constantes, e já agora estamos dando alguns passos mais fortes, mas tem sido uma briga, uma luta difícil. Isso. Engraçado que você tocou num ponto que a Adriana Ormaza e o Vladimir Rodrigues também tocaram, que é desse lugar do fazer arte que não está interessado só no conceito mais básico e conhecido de arte, mas no conceito de arte como uma formação complementar do humano, né? Quando você fala de pessoas que estejam interessadas em trocar, que estejam a fim de propor coisas, que estejam a fim de refletir sobre o que tenha que ser refletido. Você está falando de um fazer artístico que ele vai além da técnica, que ele vai além da estética, que ele vai além do entretenimento, inclusive, né? Você está querendo propor alguma outra coisa através do movimento. E eles falaram disso também. A Milena Rodrigues também falou isso no vlog aqui em Bogotá. E aí eu fico pensando assim, será que isso é uma tendência de Bogotá? Dessa década que a gente está nela, ou se isso é uma tendência mundial. Como que você percebe isso e como que, para além disso, como que você relaciona isso com o próprio país, assim? Eu sinto que na Colômbia o que acontece é que a Colômbia não tem uma história de dança prévia. Tem uma, mas é muito curta.
e não muito protagônica. Uhum. A história de dança que tem a Colômbia, pelo menos na dança contemporânea, porque dança tradicional tem muito tempo atrás, mas a dança contemporânea tem sido feita na força, assim, fortemente, dos últimos, eu acho, 15 anos. Aí, essa força, eu acho que a gente não tem essa estrutura da tradição, aqueles meninos que dançavam, aqueles teatros que eram lotados pelo público, não. A gente só tem uma inquietude pelo corpo e uma inquietude pela sociedade onde a gente mora. Os movimentos artísticos têm sido protagonistas da história da humanidade porque têm surgido em momentos protagônicos da história, né? Nos momentos de crises ou de situações extremas na história da humanidade que têm surgido perguntas dos artistas para fazer coisas, né? Agora, no momento em que começou a pergunta pelo corpo, né? Eu acho que a Colômbia tem sido um povo que tem dançado a vida inteira. O povo da Colômbia dança naturalmente, né? Um povo que é mais dançador do que falador, sei lá, não? Ele, né? Nas festas, não sei, eu faço a comparação entre o México e a Colômbia. O México tem uma tradição muito oral, né? Eles se reúnem na mesa e falam, trocam ideia, então aqui o povo fica mais vivendo o corpo, né? O corpo. Aí, ao mesmo tempo de viver o corpo da festa, tem o corpo também da violência que tem atravessado a nossa história por muito tempo, né? A violência no interior e a violência também nas cidades. Aí eu acho que isso acordou uma pergunta, né, pelo corpo em muitas pessoas. E essa pergunta, como não estava sustentada em uma ideia de corpo ideal, da história desses dançarinos ou desses teatros, foi muito mais conectado com o corpo que morava o povo na cidade que estava vivendo esse momento, né? Então, o povo aqui na Colômbia não, eu acho que não consegue criar sem se perguntar por esse corpo que caminha por essa história, porque é a história que estamos começando a escrever. Que eu fiquei pensando nisso, assim, quando você falava. Então, na verdade, vocês é que são os primeiros a fazer. Vocês é que estão começando essa tradição, então, né? Isso pode... Fotocinese, L'Explose, a própria Doce. Aí o que é muito bacana é que isso é muito riscado falar de uma coisa assim, porque, falar, a gente é a primeira e aqui ninguém tem feito nada. Não, claro, tem mais de 20 companhias só em Bogotá, né? Quer dizer... e tem história, sim, algumas pessoas de anos atrás fizeram coisas, mas não foi um movimento tão né? forte como esse que está acontecendo agora, né? Que tem muita coisa e agora tem mais faculdades de dança, Sim, né? Isso faz diferença. Isso. Aí... Agora vocês têm uma companhia distrital. Também. Bom, uma coisa que está acontecendo interessante é que tem essa pergunta pelo bom, eu quero dançar, mas o que é a dança, o que é o corpo, mas além disso a gente respeita muito a história também. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou docente de aula de dança moderna, que faz parte da história, porque a gente está refletindo sobre a questão contemporânea, mas a gente também se interessa pelas coisas que aconteceram no mundo inteiro, porque
faz parte também da nossa Claro, história. A história, a lei, não é a lei, a história também do mundo e da gente, né? Então, eu acho que estamos num momento de muita abertura, de muito mas de abertura, já a abertura já não é somente de colar e de copiar, não, mas de olhar, perguntar, analisar, oh, que bacana, oh, tá, e ver o que de tudo isso que a gente está olhando, aprendendo e pesquisando, que o povo inteiro está viajando pelo mundo inteiro e voltando, de tudo isso, o que a gente consegue guardar para construir. Trabalhar isso desde o movimento, né, Isso. também. É nesse sentido que eu acho que tem muito mais a ver com o fazer artístico, no sentido mais amplo, do que só um fazer dancístico, assim, né? Porque já não está muito só no campo da dança. Dessa dança tradicional, cultural, que a gente entende como dança. Mas ele está mais, né? Ele tá mais espalhado mesmo, assim, né? Mais inflamado, né? E só pra gente finalizar, assim, que eu fiquei achando muito interessante, como você foi falando do seu trabalho mesmo, eu conheço um pouco das coisas que você faz, mas é que por mais que a gente tenha, né, essas pesquisas, essas inquietações, essas indagações, que na verdade são todas coisas que vêm antes, né, para gerar um movimento, ainda assim a gente acaba chegando numa estética, né? Ainda assim a gente acaba chegando num resultado plástico que é a soma de, né, de todas as nossas experiências e tal. Você acha que a Dawson já tem a sua personalidade, assim, ou isso não é uma prioridade para vocês? Cada trabalho vai funcionar com a necessidade do trabalho? Então, eu gosto e eu me identifico muito em determinados jeitos ou estilos de fazer cena, né? A questão é que eu sinto um pouco riscado, e não sei se também riscado ou limitante, se por uma identidade tão logo, né? Fixado, assim. Tão agora mesmo que estamos nascendo. Mas tem uma pergunta, e isso foi uma questão que a gente teve que definir agora há pouco, que foi no mercado da arte, e que lá os empresários lá perguntavam muito, e qual que é o seu estilo de dança, tá? Eu falei, mas a dança contemporânea. Mas qual dança contemporânea? Aí eu falei, gente, qual que é a dança contemporânea que eu gosto? O primeiro eu como diretora da Dawson, e o povo que está na Dawson, qual é que o gosto que eles, eu acho que tem. E tem aparecido um factor que apareceu assim, que eu acho que foi sem pesquisar mesmo no assunto. Foi muito natural que se deu. Que eu gosto pelo popular. A gente acha muito bacana. A gente se influencia muito pelas danças populares, a tradição, a festa, os temas populares que fala o povo na rua, as famílias, esse cotidiano assim mais do dia a dia. São questões que inspiram muito o trabalho da Dawson, as músicas que se escutam, né, na rua. O popular é uma inquietude muito forte na Dawson. Ainda eu não sei se é uma questão para identificar a Dawson. Não sei, porque, aliás, a gente só tem duas peças
criadas, né, de grande formato. Tem mais outras duas, mas são pequenos trabalhos de pesquisa que não se circularam muito. As duas peças que a gente tem na Dosso tem essa pergunta muito pelo popular e que a gente identificou popular depois de que a peça foi criada. Não foi uma Não partiu daí. não, a gente começou a criar e depois escutando a impressão do público, que isso, tal. A gente falou, gente, tem muita coisa do popular que tem pessoa que gosta, tem outra pessoa que não gosta pra nada. Normal. É isso. Mas eu acho que por aí tem uma leve identidade já. Uma dose. Devagar e sempre, né? É. Vai voltar pro Brasil? Eu quero mesmo. Eu tô procurando um momento mais certinho. O que eu gosto muito do Brasil é a loucura que tem esse povo, gente. Tem doido demais, tem de todo um pouco. E eu faço muito comparação do Brasil com os Estados Unidos, sabe? E no sentido que os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos eu acho que é um povo também muito doido, gente. Lá o povo faz qualquer coisa tem público e o povo aplaude e a gente ri, e o povo ri. No Brasil também é assim, né? Tem doideira demais e para tudo tem isso, bacana demais. Isso é muito bacana. O que eu acho mais bacana do Brasil do que dos Estados Unidos é que eu acho o povo do Brasil muito mais jovem. Eu não sei como explicar isso. Eu não sei se porque tem lá a floresta amazônica, que tem muito ar, sei lá. Mas o povo respira mais juventude. A mente do brasileiro é mais jovem, é mais riscada. Mesmo que tenha muitos problemas iguais do que os nossos povos, sei lá. Mas eu acho o povo brasileiro jovem, te dá juventude, te dá alegria de viver. Eu senti muito isso lá no Brasil. Sobre as plateias e os aplausos, a Regina Amaral aqui fala uma coisa que eu peguei para mim, pedi licença para ela. Ela fala que espetáculo a gente deveria aplaudir antes de começar, porque nós, enquanto artistas, sabemos a dificuldade que é e o trabalho realmente que dá para você colocar um espetáculo em cena. A gente às vezes passa um ano inteiro trabalhando, estudando, pesquisando, fazendo aula, fazendo curso. Aí você dá uma aula para pagar uma outra. Então é um investimento e é uma entrega muito grande. Ou seja, isso já merece ser respeitado e aplaudido. Se você gostou ou não do que você assistiu, é um mero detalhe. E eu concordo muito com ela. Então, nesse sentido, eu gostaria que meu povo não mudasse. Só gostaria que eles se atentassem um pouco para isso, assim. Por que eles estão aplaudindo?